Uma grande alegria estar aqui com vocês. Bem, falar um pouco desse livro. Sim, antes, por que eu estou de máscara, né? Eu fico mais bonito de máscara. E tenho uma mãe de 84 anos e eu tenho muito receio de passar alguma coisa para ela, né? E como essa doença eu não sei se existe, se não existe, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, exatamente o contrário, aí ao menos a máscara me dá um certo conforto. Só isso. Então, esse livro aqui é fruto de uma semana teológica na Faculdade Católica de Fortaleza, do ano passado. Brincadeira para vocês? É fruto dessa semana teológica, tá? Onde se refletiu sobre o caminho sinodal. Acho que a maioria de vocês já sabe o que é o caminho sinodal. Não é isso? Alguém não sabe ainda o que é isso? Sabe o que é o caminho sinodal? Papa Francisco, ele tem perguntado à Igreja Católica o que é que cada um de nós pensa que a Igreja pode mudar ou deve mudar. E ele começou essa pesquisa, primeiro assim, nas paróquias, para todo mundo se manifestar e dizer: eu não sei se toda a Igreja Católica foi ouvida. Eu também ouvi toda a Igreja Católica, eu acho quase impossível, né? Não sei se nas paróquias realmente todo mundo foi ouvido. Na nossa, o conselho pastoral é aberto para quem quiser. Sempre foi. Eu nunca coloquei, não é só para coordenador, nunca coloquei limite de participação. Então lá foi aberta para quem quis falar. Então esse caminho é isso. O que é que a igreja pode ou deve mudar? O poder é diferente do dever. Tem coisa que a gente quer fazer e não vai poder fazer. Tá? Especificamente esse título da Semana Teológica foi uma fala de um professor que estava lá, um doutor. Ele disse que a saída seria nós voltarmos à igreja primitiva. E é o título do livro. O caminho sinodal, então, é esse percurso do Papa Francisco para saber o que a gente pode mudar. E eu peguei a fala de um professor lá, dizendo que a saída era a igreja voltar ao início, como era a igreja no início, nos primórdios. Aí eu vou escrever aqui que algumas coisas da igreja no início nós podemos seguir, mas nem tudo. Tem coisa da igreja do início que não dá mais para aplicar. Exemplo, na igreja a mulher não falava nas assembleias. Se eu disser isso aqui, eu vou ser logo martirizado. Vou sair daqui canonizado e mártir. Mulher usava véu. Pode obrigar a mulher a usar véu? Ou pode? Não. Tem coisa que você não pode aplicar. Aí eu vou discorrendo naquilo que eu penso, é minha opinião. Você pode concordar ou não é pessoal, não é? Naquilo que eu penso que seria um caminho justo de mudança. Tá? Mudança que é fruto, que seria bom a gente pedir o dom do Espírito Santo. Um discernimento. A Igreja Católica ela tem uma tradição. Essa tradição não muda. Né? Nenhuma mudança, por exemplo, pode ir contra a Sagrada Escritura. Eu fiz meu mestrado e doutorado em Sagrada Escritura. Depois pós-doutorado. Então, não pode ser qualquer mudança. É uma mudança que seja coerente com aquilo que a igreja teve ao longo da sua história. Está entendido, mais ou menos? Então, vamos lá, vamos passar um pouquinho. O título é esse caminho sinodal. Vai. Vai, pode passar. Pega um índice lá. Então, já expliquei, foi esse encontro lá da Faculdade Católica, vai. Então, eu inicio, o estilo do livro é uma carta, como aquelas cartas
apostólicas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. É o estilo de uma carta apostólica, tá? Como eles faziam, a igreja se baseia na tradição oral, eles vão falando, né? Então é um estilo de uma carta apostólica esse livro aqui, tá? Não é um artigo científico. Nesse estilo de carta apostólica, eu vou refletir primeiro sobre a igreja primitiva, Maria e os apóstolos. Depois a igreja primitiva, Jesus e os apóstolos. Depois a igreja primitiva e Paulo, já que ele colocou a questão da igreja primitiva. Depois a minha experiência pastoral e pessoal, tem algumas pessoas que estão na paróquia comigo. Eu sou pároco de Santa Terezinha, lá no Mirante. A realidade é aquela que vocês conhecem. Dominada, vão ter raiva de mim não, pessoal de lá, né? Dominada pelo tráfico, é o GDE, o Comando Vermelho. A realidade é essa. Estou lá há 7 anos e gosto muito de lá. Depois uma conclusão, que eu falo dessa autoridade de Pedro, mas também eu entro em algumas questões teológicas, que eu acho importante. Então não fica esse estilo de carta, mas fica também uma reflexão teológica. Multiplicação dos pães e dos peixes. Hoje uma tendência em certos setores da igreja de negar a multiplicação. Eu não nego. Para mim é um sinal mesmo. É um milagre. E eu vou provar aqui, fazendo uma argumentação exegética, o porquê da existência desse fato. Hoje tem muita hora que nega muita coisa. Eu vou defender essa multiplicação. Expulsão do demônio e cura. Também tem uma parte da igreja de teólogos que nega a cura, que nega o demônio. Eu sou aquela parte que diz que existe, tá? Mas eu vou procurar demonstrar aqui. E aqui é um exercício de exegese, eu vou no grego. Eu vou fazer muita citação grega aqui. Mas não se preocupe que está tudo traduzido. O fato da ressurreição, tem teólogo hoje que nega a ressurreição. Se não existe ressurreição, o que nós estamos fazendo aqui? Toda a igreja católica ela se funda no fato da ressurreição. Para nós é um fato histórico. Jesus ressuscita e aparece na história. Se ele aparece na história para os apóstolos, é um fato histórico. Claro que o momento da ressurreição não é fato histórico que ninguém viu. O momento da encarnação também, do verbo, ninguém viu. Mas depois disso se manifesta na história. Então não é conta, não é ahistórico, né? E tem um parágrafo aqui muito provocador, né? O bispo até disse, você é muito polêmico, né? Quando ele leu o livro, né? Eu morrendo de medo que ele fosse censurar alguma coisa, dizer que tá isso aqui, tira isso aqui, não sei o quê. Só fez dizer que era polêmico, eu achei que foi bom. Então eu digo aqui, será o fim da teologia? Será que nós estamos vivendo um processo do fim da teologia? É uma provocação, porque está se esvaziando tanto esse discurso de Deus. A palavra teologia em grego, theos, logos, é o discurso sobre Deus. Mas se tu tira Deus e passa a falar somente de uma antropologia, ou de uma sociologia, ou de uma filosofia da religião, isso é teologia? Eu pergunto. Provocação, certamente. Certamente que esse livro também é endereçado àquelas pessoas que fizeram parte, mas quem está lendo está achando acessível. Tá? Penso eu que estamos passando um momento de crise. Não só na igreja como no mundo, mas especificamente na igreja. Crise do pensamento teológico. E como eu fiz, meu estudo é esse, 12 anos de Roma, e quando eu voltei, já fiz o pós-doutorado aqui nessa área, eu acho que nós estamos passando por um período de transição. E se não abrirmos os olhos, não vai mais existir discurso teológico, não. Tá? Falo dos últimos tempos e termino com a citação do Papa Francisco. Então vamos entrar um pouco na carta. Eu explico no começo, escrevi em pouco tempo, depois eu fui fundamentar, né? Eu vou dizendo aí, vai passando. Tem a igreja primitiva, Maria e os apóstolos. Hoje tem uma tendência que, de certa forma,
em tese, eu concordo, que é a participação da mulher na igreja. A participação da mulher na igreja é essencial. Paróquia Santa Terezinha, dos 18 grupos de missão que eu comecei lá, todos são coordenados por mulher. As pastorais, quase todas são coordenadas por mulher. Você tirar a participação da mulher na igreja, acaba. Né? Aqui eu tenho só um coordenador homem, que está até presente aqui. A maioria são as mulheres que coordenam. São as mulheres, camisa bonita, tricolor, né? São as mulheres que coordenam. Então eu sou completamente favorável à participação da mulher na vida da igreja. E não tem como não ser. E realmente fecha a igreja. Mas eu vou também colocar cada um de acordo com a sua vocação. Não é porque eu sou a favor da participação e se realmente tirar, acaba com a igreja. Não é por isso que eu vou tirar, por exemplo, a autoridade do Papa. Que eu vou tirar a autoridade do bispo. Que eu vou tirar a autoridade do padre. Que eu vou tirar a autoridade do diácono na igreja. A mulher é importantíssima, até porque Maria Santíssima não tem ser humano igual a ela. Né? Ela que nasce sem pecado. Nenhum homem na igreja é superior a Maria. Nenhum Papa, nem São José. Então, é imprescindível essa presença. Mas isso não anula o fato de uma hierarquia. A igreja não pode prescindir dessa hierarquia. Então vira uma anarquia. Né? Embora eu não fale especificamente, mas a ideia é um pouco essa. Participação, sim. Anular a autoridade do Papa, não. E tem outras coisas também, né? As reformas que a gente pode fazer e deve fazer na igreja. A Igreja Católica tem 3 fontes de revelação, que é o magistério, o Papa e o sínodo, é o magistério da igreja, por exemplo. O concílio é o magistério da igreja. Tem a tradição, e tudo na igreja é tradição, na verdade. E tem a Sagrada Escritura. Você pode ver isso bem direitinho na Dei Verbo, que é um documento do Concílio Vaticano II. Eu sou a favor do Vaticano II. Então a Dei Verbo, ela coloca claramente essas fontes de revelação na Igreja Católica. Mas, de todas elas, a essencial é a Sagrada Escritura. A igreja não pode definir nada contra a Sagrada Escritura. Aí entra aqui mais um aspecto que hoje está sendo discutido na igreja da Alemanha, por exemplo. Eles querem a ordenação de mulheres. Acabei de falar, nada contra as mulheres na igreja, não. Mas não existe ordenação de mulher na Sagrada Escritura. Então, não vai dar para fazer, não vai dar para colocar. Tá? A igreja não pode e não deve, né? E na verdade não pode, de acordo com essa Constituição, instituir nada contra a Sagrada Escritura. Se na Bíblia não tem essa ordenação, na tradição judaico-cristã não existe sacerdotisa, não vai dar. Não é pela dignidade da mulher, acabei de falar, porque Maria está acima de nós tudo. É pela própria tradição e da palavra de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Não estou pedindo para concordar. Estou dizendo só para entender primeiro. Né? Depois, a questão da diaconisa. É outro ponto. Na Bíblia tem uma diaconisa, que é a tal de Febe, está lá em Romanos 16. Então, teoricamente, pode. Se tem essa diaconisa lá. Mas Papa Bento mandou fazer um estudo sobre essas diaconisas, para ver se poderia ou não realmente ordenar diaconisa na igreja. Eu fiz um estudo pessoal a partir do grego. Minha área é grego, hebraico e aramaico. Tá? Passei 12 anos estudando isso. Então, eu tenho acesso a esses documentos. E o que eu posso dizer a vocês, como conclusão do estudo pessoal que eu fiz, é que a diaconisa que está no grego do Novo Testamento, de Romanos, não é o que o diácono faz hoje na igreja.
Era simplesmente um ministério de ajuda aos necessitados. O diácono hoje é um ministério ordenado na Igreja Católica de proclamação da palavra, de pregação, que a mulher não tinha acesso no início da igreja. Conclusão, a partir desse estudo. Pode se ordenar diaconisa? Também não. Entenderam a razão ou não? Porque a diaconisa, naquele contexto, não é o que o diácono está fazendo hoje na igreja. Então, o livro um pouco versa sobre isso. O que é que nós podemos realmente mudar? E o que nós não podemos mudar? Porque não existe. Não só em relação à Sagrada Escritura, não só em relação à igreja. Não existe vida humana, irmãos, sem tradição. Não existe. Nós no Ocidente nos vestimos assim. No Oriente é uma túnica. Nós no Ocidente comemos assim. No Oriente é diferente. Toda a sociedade humana, ela sobrevive através de tradição. Tradições que nos foram ensinadas. Assim é a Igreja Católica. E dentro dessas tradições, a Sagrada Escritura. Eu não posso mudar nada contra a Sagrada Escritura. Embora hoje tenha um movimento muito grande, muitas das igrejas no Ocidente, Portugal, Alemanha, Suíça, somente a Alemanha, estão querendo essas reformas. E tem mais. A igreja da Alemanha, inclusive, está entrando no processo de romper com o Papa. Se não sabiam, fique sabendo. Eles querem criar um conselho formado por leigos. Os bispos de lá vão renunciar à obediência ao Papa e vão criar outra igreja. E é agora que eles estão decidindo isso. A igreja está passando por esse período. Bom, então eu falo dessa igreja primitiva, eu falo na importância da mulher. A primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado foi Madalena. Tá certo? Eu faço o percurso do papel da mulher na Bíblia. Percurso importantíssimo. Maria Santíssima. Coloca aqui os títulos dela. Vários títulos de Maria Santíssima. Né? Mas eu vou falando, o estilo também é meio crítico. Eu vou falando e vou colocando algumas percepções. Por exemplo, no início da igreja, a igreja, quando foi substituir o Judas, que negou e traiu, e ficou faltando um apóstolo, né? Foi o que a igreja fez para substituir o Judas, para colocar outro, para tornar ser um grupo de 12. Como é que a igreja agiu? Ela rezou, ela pediu a inspiração de Deus e ela tirou a sorte. E a sorte caiu sobre Matias. Pode ler no livro dos Atos. Eu faço essa reflexão porque eu estou analisando a igreja primitiva. Hoje na igreja parece que toda decisão é votar, é uma coisa democrática. Sinto muito dizer, mas a igreja não é democracia. Sinto muito dizer, a igreja não é democracia. Na igreja não se decide pelo voto. A autoridade da Igreja Universal é do Papa. Concorde? Concorde ou não, concordando ou não. A autoridade da igreja em Fortaleza é Dom José Antônio. Você pode concordar ou não. E a autoridade da igreja na paróquia é do pároco. Também você pode concordar ou não. Certamente se o pároco fizer alguma coisa errada, denuncie. Pode denunciar. O núncio. Mas na igreja não é votação que define. Como uma pseudo-democracia que vivemos. Que democracia, na meu ver, nunca existiu. Democracia é isso, os cabos gastarem 4 bilhões de reais para propaganda eleitoral e a maioria é mentira. Isso é democracia? Democracia é você pagar imposto como se paga nesse país. Eu não queria fazer política, e não tem nada em troca. Você não tem uma rua que preste em Fortaleza, você paga imposto para tudo. Você não tem um hospital público que preste, você no Morro Santa Terezinha não tem saneamento básico. Não tem UPA lá, não tem nada. Não tem uma escola técnica. Isso é democracia? Para quem? Para ladrão. E esses 4 bilhões vêm da onde? Do seu bolso. Você não paga imposto. Democracia é um vereador ganhar 40 mil reais, 17 mil de salário, o resto para fazer o que quer. É isso, democracia? Para mim isso não é democracia. E para mim pode ser qualquer partido. Qualquer um. Para mim não presta praticamente nenhum. Mas, preste bem atenção também que eu vou dizer.
Partido que defende aborto é contra a Igreja Católica. Partido que defende ideologia de gênero é contra a Igreja Católica. Então tem certos partidos que não se pode nem pensar em votar. Mas eu estava largando no sentido da democracia. Para mim ela não existe. A igreja, portanto, não é um espaço da democracia nesse sentido, não. Não se decide pelo voto, não. O Papa, ele reúne os cardeais, como ficou reunido aí, segunda e terça-feira. E ele ouve os cardeais, como o padre tem um conselho pastoral e o bispo tem um conselho presbiteral. Ele ouve, tem que ouvir. Mas a decisão quem é? É do Papa, do bispo e do padre. Até porque se acontece alguma coisa na paróquia, quem responde é o padre, não é o leigo. Quem vai preso é o padre. Se tiver algum desvio na igreja, não é o leigo. Foi o leigo, você que é o responsável. Então eu critico essa coisa hoje na igreja, de querer decidir tudo ou definir tudo através do voto. Igreja não é democracia. Mais uma vez, não estou pedindo para concordar. Pode discordar. Estou falando o que eu penso, que eu coloquei aqui. E o próprio Dom Aloysio, eu conversei com ele na década de 80, 90, conversando com ele sobre a igreja de Fortaleza. Naquele período eu era leigo, fui padre, ordenado padre bem tarde, com 40 anos quase. Não queria ser padre, só depois que eu pensei muito, né? E Dom Aloysio foi ele que me falou. Dom Aloysio muito voltado para o social. Ele disse: a igreja não é uma democracia. E não é. E fique bem claro. Aí eu digo, por que a gente não volta um pouco a essa igreja primitiva, que eles rezavam mais, que eles confiavam mais em Deus, e que não tinha todo esse processo democrático do voto, porque não é o voto que define na igreja. Falo muito dessa autoridade máxima da igreja. Jesus escolheu Pedro, um pescador bobo da Galileia, que não tinha estudo, um pescador mesmo. Se ele quisesse, teria escolhido Paulo, que era um cara inteligente, que conhecia grego, hebraico, aramaico e sei lá o quê. Ele escolhe um pescador. Por quê? Porque ele quis. A escolha de Deus é livre. Porque que escolhe um, não escolhe outro. Não é questão de mérito na igreja, não é não. É questão de escolha pessoal de Deus. Ele escolhe quem ele quer. Ele escolhe quem ele quer. Aí eu reflito um pouco sobre isso, falo de Madalena. Foi ela, teve uma missão importantíssima. Foi ela que anunciou a Pedro a ressurreição do Senhor. A primeira que viu, uma das primeiras que viu o nosso Senhor foi Madalena. Tá? Mas o fato dela ter visto, ter anunciado a Pedro, não tira a autoridade do Pedro. E foi ele que foi instituído como Papa na igreja. Eu insisto sobre esse primado de Pedro no grego. O grego é muito importante a gente ler e entender, porque vocês têm acesso, geralmente é uma tradução, né? Jesus, quando fala e diz que escolhe Pedro, ele fala em eclesia. No grego está no genitivo singular, feminino singular, a minha igreja. Se ele fala no singular, no grego, falando texto grego, só existe uma igreja. Não existe duas, não. Está no grego. Então, igreja mesmo, só existe uma. As outras são comunidades. Por quê? Leia o texto grego. Reflita a partir do texto grego. E nessa igreja, que é uma só para ele escolheu Pedro. Tá? Então esse é outro fato. Aqui tem muita coisa para se pensar. Igreja instituída. Tem hoje um movimento na igreja católica que diz que Jesus não quis criar a igreja, só um movimento. O movimento tem bicicleta, tem a onda do mar, mas na igreja mesmo, né? Pega uma bicicleta e vai fazer movimento, né? Ele quis criar uma igreja que ele fala em eclesia. Eclesia é a palavra para igreja. Em hebraico, carral. Em grego, eclesia. E Paulo também, que fala em eclesia. Como é que vem teólogo dizer que Jesus não quis criar a igreja? Se ele fala em igreja. Se ele fala em igreja. Também eu coloco essas questões aqui. Então tem uma certa crítica a uma certa teologia que se pratica hoje na igreja.
A pregação, depois também cita o Vaticano II, questão dos sacramentos. O Vaticano II hoje é muito combatido. Eu não nego o Vaticano II. Eu nego certas interpretações do Vaticano II. Por exemplo, o Vaticano II, para quem gosta de ler, fala que a única igreja que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica. Sinto muito. Aliás, não sinto muito não, eu digo com gosto de gás. A única igreja que tem a plenitude está na Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. O documento sobre o ecumenismo, que também se fala tanto. Que é outro problema. Acho que pouca gente está percebendo o que é o ecumenismo. O que é ecumenismo, afinal de contas? É eu renunciar à minha verdade de fé? É eu não batizar mais nenhum índio, nem ninguém para respeitar a cultura? É isso ecumenismo? Pois na Bíblia não é não. Para Paulo, não existe diálogo interreligioso. Leia Paulo. Para Paulo se converta ao Senhor Jesus Cristo. É o único discurso religioso que Paulo tem. Não é eu me curvar à cultura, não. Como eu já escutei padres e outras autoridades da igreja dizer, na Amazônia nunca batizei ninguém para respeitar a cultura indígena. Pois bem, pois vai se converter aos índios, fica nu lá e vai adorar a Pachamama. Problema teu. Eu não vou. Eu vou lá, se for lá, para batizar e para pregar. E para anunciar o evangelho. Porque nosso Senhor mandou em Mateus 28, ir de todo mundo e pregai. Certamente eu não posso forçar. Se você não quer ser batizado, é problema seu. Mas eu não batizar ninguém por respeito à cultura. Cultura não é fonte de revelação na Igreja Católica. A fonte de revelação é Sagrada Escritura, magistério e tradição. A igreja tem obrigação de evangelizar as culturas. Obrigação. É uma ordem. Tá? Coloco isso aqui também. Tá? Insisto que a igreja não é um movimento. Depois a igreja primitiva, Jesus. Aí insisto muito também sobre a atividade de Jesus Cristo. Como é que Nosso Senhor anunciou o evangelho? Anunciou, falando. O que mais? Curando. O que mais? Tirando o demônio. O que mais? Perdão dos pecados. 4 coisas que ele fez. Está nos sinóticos. Ele curou, tirou o cão, ensinou, perdoou os pecados. É essa a autoridade dele. Pode ler. Me pergunto, escrevi aqui, por que a igreja não faz mais isso? As curas desapareceram? Só tinha naquele contexto? Eu já presenciei 4 curas pelo sacramento da unção. Eu já presenciei. Mas não se fala mais. O cão não existe, não. Vai no Castelão, no jogo do Ceará, para tu ver que ele fica pulando lá. Está vestido de preto e branco. O senhor está de preto e branco. O bicho é daltônico. Isso aqui não é branco, não. Ainda bem que acordaram. Não existe mais não, Satanás. Então é invenção, como hoje tem a tendência de dizer que é uma invenção, que é, por exemplo, aqui eu toco nesse assunto, o caso do demônio é uma epilepsia. Aí eu faço alguma reflexão a partir do grego de novo, né? O texto grego, para a cura, usa um verbo específico, terapeuo, por exemplo. E para a expulsão usa outro. Exerromai. Aí eu reflito. Porque se é tudo cura ou de doença, por que é que o grego não usa o mesmo verbo? Por que é? Então, os adeptos dessa teoria me respondem. Por que é que na cura tem todo um ambiente de tranquilidade? Jesus vai, às vezes toca, não toca, mas fala. Ele é tão bom que cura até sogra, ela se levanta e serve, não é? Então tem todo um ambiente de tranquilidade na cura. Na expulsão não tem um ambiente de tranquilidade, tem violência, grita,
o Espírito conhece Jesus, diz, eu sei quem tu és, tu vieste para me perder. Por que o contexto histórico é diferente, o contexto literário é diferente? Porque são duas realidades diferentes. Então não venha me dizer que é tudo cura. Que a partir do termo grego, do texto grego, eu detecto que não é a mesma coisa. Tá? Então, insisto muito sobre esse negócio da cura, porque não que a gente deve ir para a igreja só por causa da cura. Não, até porque o mais importante do ministério de Nosso Senhor não é a cura física, é o perdão dos pecados. Ele veio perdoar os pecados. O que Nosso Senhor veio fazer mesmo foi perdoar os pecados. Quem não tiver pecado entra no reino de Deus, entra não. Quem não tiver perdoado os pecados, entra não. Entra não. Essa é a questão. O diferencial e o essencial na igreja, como hoje tem uma grande tendência na igreja latino-americana, não é a libertação política e social. Jesus não veio libertar politicamente, socialmente ninguém de nada. Também pode não concordar, não estou pedindo. Ele veio perdoar os pecados. Ele veio perdoar os pecados. Aí na América Latina se iniciou uma teologia da libertação que não tem nenhum fundamento teológico. É outra questão. São questões que eu vou colocando aqui. Se você for lendo, você vai percebendo. Tá? Insisto muito sobre essa cura, faço aqui a diferença. Outra questão do grego. Tem um texto de Marcos no grego que fala assim, Jesus curava e... É o kai do grego. Conhece grego, né? Ou é latim? O grego é o kai. É uma conjunção coordenativa. Que para nós seria uma aditiva, uma condição aditiva. Jesus curava e expulsava o demônio. Não é duas coisas iguais, idênticas. É uma coisa e outra. Dá para entender? Então são duas realidades diferentes. Como é que você vai dizer que é a mesma coisa? Ou esse povo não conhece grego ou não conhece português. Tá? Então, a partir dos documentos que nós temos acesso, do grego, do hebraico, do aramaico, eu vejo claramente que são duas realidades diferentes. Tá? Pelo contexto literário, por essa conjunção, pelo verbo empregado. Mas hoje muitos negam a expulsão do demônio. Eu fiz o curso de exorcismo em Roma também, mas não venha com cão para mim não, que eu já tenho cheio de coisa. Depois o fato da ressurreição dos mortos, também é negado por certos teólogos. Jesus não ressuscitou, tá bom, Jesus não ressuscitou, nós estamos fazendo o que na igreja? Porque toda a fé da igreja se alimenta da ressurreição. Então os relatos da ressurreição, nenhum é verdadeiro. Tá bom, o que é verdadeiro na Bíblia, então, no Novo Testamento? Não tem nada de verdade, tudo ali é mito, Escrevo um parágrafo sobre isso. Na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente, tem mito, história e verdade em cada página. E o mito não é mentira. O mito é um gênero literário. Vá ler sobre mito, porque mito não é mentira na Bíblia. Não é. Gênesis, no início do Gênesis, o dilúvio não é mentira, é um mito, mas não é mentira. Tem uma fonte de verdade ali profundíssima. A Torre de Babel não é mentira, é um mito, mas não é mentira. Nós estamos vivendo a Torre de Babel e você está dizendo que é mentira. O mundo hoje ocidental vive uma Torre de Babel. Esse trânsito de Fortaleza é uma Torre de Babel. Quando eu vejo uma moto na minha frente, eu fico tirando uma ejaculatória. Leva ele, senhor, leva ele, senhor, leva ele, senhor. Por quê? Reagiram. Porque é um caos total. É um caos total esse trânsito, não só de moto, como de carro e de palavrão direto. Nosso Senhor deve estar escandalizado. Eu já escrevi para o Papa, cria aí um pecado mortal para quem dirige, né, carro em Fortaleza e moto. Quem passa o sinal vermelho está excomungado. Escreva aí. Não venha se confessar se você faz isso, que eu não vou perdoar. E se for de moto ainda, pior. Os cabas vão pela esquerda e entram pela direita, na tua frente, né? Rapaz, eu não sei não, sabe? É causa da minha confissão semanal, né? O trânsito em Fortaleza. Vivemos numa Torre de Babel, num caos total, e dizemos que a Torre de Babel é um mito. Você está cego?
Você está vivendo o mito, então. Aí tem a questão, aí entra aqui na história do mito. O que é o mito? O que é a história? O que é a ciência? A ciência tem a última palavra? Aí é. Mas a ciência não fala da verdade. A ciência fala da probabilidade. O que é científico é o que é provável. Só. A ciência não tem o último discurso, não. Quem fala da verdade é a teologia, que está desaparecendo. Tá? Eu falo aqui, tem alguns termos aqui da exegese, histórico-crítica, exegese que é meu curso, exegese narrativa. Falo da experiência de Paulo, do louvor e da oração no início da igreja. Hoje se esqueceu muito o louvor. A gente não agradece mais a Deus, né? Eu já disse lá na paróquia que eu nunca escutei até hoje. Quer dizer, escutei depois que me colocaram, depois que eu falei. A gente pede tudo na intenção da missa. Mas a coisa mais importante era agradecer a Deus pelo dom da ressurreição. Em ação de graça a Nosso Senhor pelo dom da ressurreição. Esse é o maior pedido que você deveria fazer. Porque nós vamos viver depois daqui. Nós vamos ressuscitar. E ninguém agradece por isso. E é o maior dom. Então a gente tem que voltar um pouco a esse louvor, a esse agradecimento. Vou para o Paulo, falo muito de Paulo aqui. Retomando o que eu disse no início, para Paulo não existe diálogo interreligioso. Para Paulo é simplesmente se converta a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não aceita outra fé. E aí, Chico? Ele não aceita outra fé. Paulo não. E hoje a gente se curva a um diálogo interreligioso que não posso mais batizar ninguém, não posso mais fazer nada em respeito às culturas. Banana para as culturas. A igreja pode e deve evangelizar e deve batizar. E se você não fez isso, está perdendo seu tempo. Eu já fiz 500 batizados no Morro Santa Terezinha. Faço pouco casamento, porque eles não casam não, só faz fazer menino. Eu já disse lá, vocês gostam de fazer menino, mas vocês não gostam de casar. Se a Sânia está aí, né? Vocês gostam de fazer menino, mas não gostam de casar. É bom fazer menino? Isso aí, né? Eu não sei, né? Mas vocês sabem, né? Pois se casa também, miserável, né? E é que não se casa. Pode falar, minha filha. Fala um pouco sobre as mulheres, aqui eu discorro sobre elas. Preservação da unidade na igreja, minha experiência pastoral, que eu falei já no início. Lá nós temos, a maioria das coordenadoras são mulheres, no Morro Santa Terezinha. Dependemos delas. Mas isso não anula a autoridade do Papa, do Bispo e do Padre. E não pode anular. Concluo sobre a autoridade de Pedro e de Paulo e entro nessa questão. Eu vou finalizar, depois abrir para perguntas, né? Falo aqui explicando ainda a diferença entre demônio e cura, né? Expulsão de demônio. E talvez o parágrafo mais provocador é quando eu digo, na verdade eu boto uma interrogação, que nós estamos vivendo, eu pergunto, né? Será o fim da teologia? Eu vou ler o que eu escrevi. Se pensarmos teologia, theos logos, como discurso sobre Deus ou acerca de Deus, esse discurso está desaparecendo, dando origem a um neologismo liberal e cultural, a um ecumenismo sincrético pós-cristão, com uma capa ou superfície de discurso teológico, ou seja, não existe mais teologia. É um sincretismo religioso de botar no altar macumbeiro, espírita, sei lá o que for. Comigo não. Eu não vou para o altar desse jeito. Quem quiser ir para macumba pode ir. Quem quiser ir para o espiritismo pode ir, mas o padre fica na igreja no altar. É o que desejamos? Mas o Filho do Homem, quando voltar, encontrará a fé sobre a terra? Pergunta. Nós estamos vendo uma crise de fé, pessoal. Profunda na igreja. Profundíssima.
Estamos substituindo a fé cristã bíblica e monoteísta. A nossa fé é monoteísta. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, só existe um Deus. Estamos substituindo pela monolatria. A minha fé não é monolátrica, é monoteísta. O que é fé monoteísta? Só existe um Deus, acabou. O que é monolatria? Eu adoro Deus e aceito a existência de outros deuses. Hoje a maioria dos católicos adora Deus e aceita a existência. Você não é mais católico, sinto muito. A sua fé é monolátrica, não é monoteísta. Eu escrevo aqui. Estamos substituindo a fé cristã bíblica e monoteísta por um acervo monolátrico de crenças, politeísmos, idolatrias, panteísmos ideológicos subespirituais. Não tem mais nada espiritual. Sob o pretexto de um falso ecumenismo. O que prevalece hoje em algumas esferas do pensamento católico é o hopsikos. No grego é o homem psíquico. E não o hopneumatikos. No grego não é espiritualizado, não. É o homem espirituado, completamente dominado pelo espírito. Não é espiritualizado, não. É espirituado. Não tem essa palavra em português, mas seria isso. É o homem completamente tomado, possesso pelo espírito, para Paulo. Nós não somos mais pneumáticos, nós somos hoje psicos. Né? O homem psíquico, natural, e o homem espiritual, espirituado, segundo a argumentação de Paulo. Hoje vivemos num ideologismo da carne. Sarquinós, sarques, carne. O pensamento hoje é todo carnal. A humanidade hoje ela se baseia no sentimento. Né? O sentimento é cego. Quem vive de acordo só com o sentimento vai se ferrar. O cristão vive pelo espírito, não é pelo sentimento. Soma psicon, psirricon, que é o corpo psíquico. Hoje, a maioria dos cristãos vive na esfera do psíquico, não do espiritual. É o fim, aí eu digo, é o fim do monoteísmo e da teologia. Mas ainda há tempo. Escutemos o primeiro dos mandamentos, eu acabei de dizer. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Em grego, Akue Israel, Kyrios Hotheos, Remon Kyrios Estin. O Senhor é um. Deus é um. Nós estamos substituindo a fé monoteísta católica pela fé monolátrica, que Elias combateu. Eu passei 12 anos em Roma estudando Elias. E a monolatria. Isso não é mais ambiente católico. Sinto muito. Tá? Aí eu termino. Escutemos, ainda há tempo. Timóteo, guarda o depósito, evita o palavreado vão e ímpio, né? Digo, nos últimos tempos, alguns renegarão a fé, os tempos são esses. E concluo dizendo, esses tempos, ao que tudo indica, já chegaram. Nós estamos vivendo esse período crítico da história da igreja. São poucas páginas, poucas palavras, 70 páginas na verdade, mas tudo isso está aí, nessa reflexão. Agora eu vou para a pergunta, se vocês quiserem questionar, pode questionar. Pedir palma não, pedir para questionar. Foi dita muita coisa, muita provocação. Como diz o arcebispo, foi muito provocador a coisa. Né? Vai, Caio, você quer questionar o quê? Pode falar. Porque são tantos conceitos que eu Tem diferença entre discurso ecumênico e diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso é o diálogo com as outras religiões. Para Paulo, eu coloquei aqui, não existe diálogo interreligioso. Paulo simplesmente se converta a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é Paulo.
O ecumenismo é quem acredita em Jesus Cristo. Ou seja, o ecumenismo é para nós a Igreja Católica Oriental e os protestantes. Então, é um diálogo com o protestante e Igreja Católica Oriental. Com a Igreja Católica Oriental é mais fácil, porque o problema com eles é que eles não aceitam a autoridade do Papa, mas eles têm um sacramento que nós temos. Com o protestantismo é mais difícil, embora tenha um ponto em comum, que é a crença em Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a teologia protestante é bem diferente. Eles não têm sacramento. A Eucaristia é só uma memória, não é um memorial, não é sacramento, não salva nada. E não aceita a autoridade do Papa. Então, o diálogo, a rigor, o diálogo ecumênico é o diálogo com o protestantismo e a Igreja Oriental, que já é muito difícil. Por exemplo, essa crise da Ucrânia, da Rússia. Eles têm lá, a Igreja Oriental, cada igreja tem um patriarca, que é o Papa deles. O patriarca de Moscou não quer se encontrar com o Papa Francisco. Acabou. Por quê? Porque ele é favorável à invasão da Ucrânia. E não vai se encontrar. Então depende do patriarca, se ele quer ter um diálogo ou não. A Igreja da Rússia, ela tem uma tendência, sempre teve, de se envolver politicamente. Como a Igreja Católica também, na época dos Césares, né? Aquele César e papismo, né? Hoje não é mais, graças a Deus. Né? Então, é isso. O diálogo ecumênico é com Igreja Oriental e com protestante. Hoje, estamos vivendo uma situação também de martírio na Igreja Católica, porque na Nicarágua, governo socialista está perseguindo e matando padre e bispo. E aqui ainda tem gente que acredita nisso. Governo socialista matando bispo e padre hoje na Nicarágua. É mais uma provocação, pode responder. Pode responder. João Mário, quer falar? Bora, pessoal, perguntem aí se vocês... Albani. Provoquei tanto e não... O que vocês acham, por exemplo, que poderia hoje, depois que eu já falei, né, mudar na Igreja Católica? Eu falei que a mudança, para mim, tem que ser de acordo com a Sagrada Escritura. Não só para mim, isso é do Vaticano II, é a DEIVER. Padre Fernando, eu gostaria de ouvir sobre como o senhor compara a situação da igreja de hoje em Fortaleza, falando da igreja local, né? Com aquela época da década de 80, em que o senhor foi seminarista e tal. O que é que mudou? Como é que o senhor vê? O que é que mudou e o que é que permanece do ponto de vista pastoral, teológico e tudo mais? Vou retroagir um pouquinho, a partir da década de 70. Para mim, o Vaticano II, um pouco antes, a partir da década de 60. O Vaticano II é um grande dom para a Igreja Católica. O Vaticano II, não certas interpretações do Vaticano II. Na Igreja Católica Ocidental, não só em Fortaleza, essa igreja ficou influenciada muito pelo que nós chamamos de idealismo alemão. Kant, Hegel e Marx. O Kant, o Hegel e o Marx, o pensamento deles entraram no pensamento católico. E Fortaleza também sofreu essa influência. Na década de 70, Fortaleza tinha 3 cardeais que eram um pouco envolvidos com essa influência do idealismo alemão, né? Que era o Evaristo Arnes, em São Paulo, o Aloysio Loschard, em Fortaleza, e o Dom Helder Câmara em Recife. O João Paulo II, na época, ele foi contra. A Igreja Católica tem muito esse negócio de ser contra e ser a favor, né? E o João Paulo II esvaziou esses 3, eram 2 cardeais e um bispo.
João Paulo dividiu São Paulo do Dom Paulo em 5 dioceses, quer dizer, acabou o poder de Dom Paulo. Dom Helder se aposentou, ele colocou um contrário ao pensamento de Dom Helder, e Fortaleza passou 9 anos de transição. Falou em Fortaleza. A nível de seminário, que eu ensino lá desde 97, mudou pouca coisa. Tá? Mudou pouca coisa. Existe ainda muita influência desse idealismo alemão em certas esferas do pensamento. E a nível pastoral também. Apesar de nós temos uma obra social muito grande na paróquia Santa Teresinha, né? Eu sou pelo... O social para mim é como Madre Teresa de Calcutá, eu sigo muito ela. Tem a Sânia aí, que ela é fisioterapeuta, ela me ajuda lá. Tem o Gleison e a Cleuba, são advogados que me ajudam lá. Eu tenho vários profissionais liberais lá, tudo gratuito para a paróquia, para a comunidade. Eu tenho um médico pediatra, eu tenho um dentista, tenho um oftalmologista do Colégio Militar, Leiria. Tem um menino do Colégio Militar aí, que são colegas meus que também ajudam muito. Né? Eu sou para o trabalho voluntário. Né? Mas essa pastoral continua mais ou menos a mesma coisa em Fortaleza. Não vejo mudança não, de 80 para cá. Talvez até uma piora. Muitos desses questionamentos que eu coloco aqui se faz na teologia em Fortaleza. Negação da cura, negação do demônio. Alguns negam a ressurreição. É lá dentro mesmo. Tá? Não sei se você respondeu. Eu vejo pouca mudança de 80 para cá. Mas o Vaticano II não é só. O Vaticano II, na América Latina teve dois frutos, vamos dizer assim, não sei se é fruto. Teve 2 movimentos, a renovação carismática católica e a teologia da libertação. Em Fortaleza, esses 2 movimentos são muito fortes. Todos 2. Em Fortaleza é muito forte. Aqui tem o Shalom, tem várias comunidades, né, da renovação. A Ressa, de hoje, cresceu muito. E a teologia da libertação, que é mais essa questão do idealismo alemão, que é a escola de Frankfurt, né? Na verdade é Kant, Hegel, Marx, o pensamento de Kant. Aí tem Karl Rahner, que segue essa linha do Hegel, né? A igreja abandonou, Tomás de Aquino abandonou aquela coisa, né? A igreja, a meu ver, os 3 grandes teólogos, o Tomás de Aquino, o Bento XVI, está vivo ainda, e o Hugo von Balthasar. Para mim, esses 3 são bem confiáveis. Mas na esfera católica hoje predomina uma outra teologia, mais Karl Rahner mesmo. Outra. Pergunte. Assim, como eu falei no início, algumas coisas se pode mudar sim, mas não sou contra, por exemplo, essa mudança da Igreja da Alemanha. Ordenação de mulheres, já falei, não tem na Bíblia, não consigo não só não entender, como não consigo aceitar. Para mim não pode haver essa ordenação. Diaconal também não. Esse negócio de querer se separar de Roma e criar uma comissão, né, que vai gestir toda a igreja da Alemanha sem autoridade papal, também eu não concordo. Outra coisa que eles estão pregando lá é que cada igreja se adapte à questão de comportamento sexual. Isso daí, eles estão querendo isso, se adapte à jurisdição do Estado. Então, se na Alemanha aceita, então a igreja vai aceitar. Eles estão querendo isso. Em relação ao aborto, se o Estado é a favor do aborto, então a igreja naquele Estado vai ser favorável ao aborto. Isso eles estão querendo. Então isso eu não aceito. É a protestantização da Igreja Católica, né? A mundanização da Igreja Católica. Dentro do Brasil tem de tudo. Tem esses 2 movimentos bem característicos, que é um mais conservador, né, da renovação carismática, e outros, e da teologia da libertação, que é a favor disso aí.
Apesar de, por exemplo, a síntese da Arquidiocese de Fortaleza, que eu li, porque cada diocese fez uma síntese para entregar para o Papa. Eu não vi nada muito radical, não, como na Igreja da Alemanha. Mas sei que no Brasil tem essa tendência de não batizar, porque respeito à cultura, que eu já falei que sou contra isso. Então, acho que alguma coisa vai mudar mesmo. A meu ver, infelizmente. Não sei exatamente o que é. E um cisma, nós estamos bem próximo, bem perto de um cisma, o terceiro cisma na Igreja Católica. Mas bem pertinho. Com a separação da Alemanha e outros países. A Suíça já se pronunciou a favor da Alemanha, Portugal, algumas dioceses da Espanha, da França. A Europa todinha vai debandar, quase toda. Ainda bem que nós temos o Padre Cício, que vai ser... vai segurar. Então, é aquilo que eu escrevo aí. Algumas coisas, mudanças contra a Sagrada Escritura, para mim não pode. Eu não nego a autoridade do Vaticano II, nem o Papa. O Papa é Francisco mesmo. Não sou negacionista, não. Mas algumas coisas eu acho que não deve mudar. Outra? Há muito tempo que eles querem isso. No início da igreja, essa aí é uma discussão assim. Eu namorei até o 3º ano de teologia, porque eu não era seminarista, eu era leigo. Certo? E na minha opinião, também na minha experiência, não deve casar. Na minha experiência. Eu casado não tenho a liberdade, do jeito que eu estou aqui solteiro. Que eu vou para a paróquia, fico até a hora que eu quero e não dou satisfação para ninguém. Se eu estiver casado com mulher e filho, minha preocupação ela é também a mulher e os filhos. Então, na minha opinião, não casa. Mas na igreja, casou. Até o século XI, 11º. Então é uma coisa que pode voltar. Essa é uma das coisas que eu acho que eles vão conseguir. Particularmente eu sou contra. Acho que não deveria. E são duas propostas. Primeiro é ordenar o homem casado. A segunda é que o padre se casa. Acho que vão começar ordenando homem casado. Acho que é por aí que eles vão começar. Isso já aconteceu na história da igreja. Até o século I, 11º. Eu sou contra, minha opinião pessoal. Certo? Eu acho que não resolve o problema de vocação. Eu fiz um curso de arqueologia na Grécia, que durante o curso, o padre lá disse, olha, vocês do Ocidente católico, ele era oriental, na igreja dele se casava. Vocês querem resolver a questão da vocação casando. Não resolve, nós casamos e estamos em crise vocacional. Então não resolverá a questão de vocação. E na minha opinião pessoal, eu sou contra o padre se casar. Também acho que não resolve. Já tem diácono aí permanente? Basta. Quando eu fui para o Morro Santa Terezinha, que eu falei para Dom Zé, eu quero um diácono permanente. Ele, para quê? Você não tem ministro de Eucaristia? Basta. Faz muita coisa com o ministro de Eucaristia. Então, minha opinião é contrária. Outra. Só essa mesa aqui que fala? Diga, Cleber, diga aí, doido para falar. A igreja no Brasil já se posicionou nesse meio do sínodo, né? As dioceses já entregaram, Fortaleza, por exemplo, já tem a sua síntese. Agora, de todo o Brasil é muito grande, né? Todas as sínteses de cada diocese vai ser feita uma síntese. E vai ser entregue no Vaticano. Essa síntese ainda não foi feita. Quantas dioceses no Brasil? É muita coisa. A de Fortaleza foi feita, que eu vi.
Tem uma coisinha ou outra, mas não tem nada dessas coisas muito polêmicas aí não. Mas vai reunir todas as síntese de toda a diocese para entregar para o Vaticano. É o Brasil, a Conferência Nacional do Brasil, que vai entregar uma síntese dizendo o que é que acha que deve mudar, o que não deve mudar. E assim cada país. Países menores já fizeram. Vai ser feita a síntese das sínteses, né? Então, e em Fortaleza mesmo já foi feita uma síntese da síntese, porque cada paróquia entregou. É um trabalho muito grande. Mas eu me questiono também o seguinte, que tem um colega meu, o Fabiano aí, que ele já fez um estudo sobre isso. Será que toda a igreja foi ouvida? Foi. Não foi. Todas as paróquias foram ouvidas? Tem paróquia que eu sei em Fortaleza que não respondeu, questionando. Na nossa região, que é essa região aqui da praia, são 20 e tantas paróquias, 6 não responderam, não fizeram a síntese. Então, é um estudo parcial. Não é uma síntese realmente de toda a igreja. Aqui cabe uma crítica a esse movimento. Nem toda a igreja está respondendo, nem respondeu. E aqueles que responderam, será que representam realmente toda a paróquia, toda a diocese, e vai representar todo o Brasil? Eu duvido muito. Porque, na verdade, tem um pessoal conduzindo esse processo. A gente vê que tem um pessoal conduzindo esse processo, que é o pessoal da mudança. Esse pessoal quer a mudança. De qualquer jeito. Né? E na Europa a coisa está mais feia. Porque eles querem realmente essas mudanças radicais que nós falamos aqui. Ordenação de mulher, diaconisa. Autoridade do Papa, não. É cada paróquia que decide. É o que eles querem. Economicamente vai ser um problema sério também. Economicamente porque a igreja da Alemanha é a mais rica que tem no mundo. Se ela se separa de Roma, não vem dinheiro para Roma. Não vai dinheiro para Roma. Ainda tem isso. E para mim é até bom. Para que essa dependência? Paróquia lá a gente se vira. Não recebe um centavo, não. É trabalho voluntário. Então a igreja sobreviverá sem isso. Sentirei muito por esse cisma, né? Porque ninguém quer uma separação. Mas se chega ao ponto de não aceitar a hierarquia e querer mudar contra a Sagrada Escritura, para mim tem que separar mesmo. Pode sair. Na sua opinião, qual é o maior risco, né? Você pode falar em relação a esse Brasil? Aqui no Brasil? O Brasil tem várias tendências. O Brasil é muito grande, né? Essas tendências de ordenação de mulher e tudo tem aqui também, no Centro-Sul. Fortaleza não saiu essa proposta. Mas tem. Bom, risco hoje é a igreja da Europa. O Brasil ainda não definiu ainda quais são a mudança que ia fazer. Vamos esperar o que eles vão pedir. Mas alguma coisa vai sair daqui também. Dom Cláudio, que morreu agora há pouco, que foi cardeal aqui, ele era a favor da ordenação de homens casados. Então esse negócio, o Papa que escolheu o cardeal, um bispo do Amazonas, esse bispo já disse que ele é a favor. E hoje é cardeal e pode ser eleito Papa. Se ele for eleito Papa, ele vai fazer. Acabou. Agora, se você perguntar se os homens casados querem ser padre, né? Porque eu não sei se... Não me perguntaram. Deviam perguntar. Se eu perguntar se a mulher quer ser padra. Eu acho que não quer, né? Então, estão com as ideias aí que nem perguntaram se querem. Pois é, você já perguntaram se a mulher quer ser ordenada? Eu, quando eu estudei em Roma, nesse período de 12 anos, sempre fui contra essas coisas, essas novidades aí, né? Aí os padres me enchiam o saco lá. Aí o colégio era só de padre. Aí um deles, eram mais de 100 padres. Na hora do almoço, né? Ele para me provocar, disse: Fernando, então tu é contra a ordenação de mulher? Eu sempre respondo, eu não fico calado. Aí eu olhei para os padres e disse: eu sou contra, mas a igreja ordenou tantos, né? Vou fazer o quê?
Entenderam o que eu disse? Você vai ordenar a mulher não, que já tem um bocado. O reitor só baixou a cabeça e fez assim. Padre, as chances reais de você ser elevado ao episcopado são grandes ou pequenas? Nulas. Depois desse livro, nula, né? Porque o livro é exatamente contra as mudanças, não é? Então, adeus, pode esquecer. Praga em mim, essa praga em mim não pega, viu? Eu sou completamente contrário a esse movimento de reforma, entendeu? Zero, total. O colégio cardinalício hoje, que vai eleger o próximo Papa, já está trabalhando para isso. Não se iluda, ele já está trabalhando para o próximo, né? Hoje, 100 cardeais com direito a voto é de Francisco. Foi ele quem fez. Então, o próximo Papa é dele. Só um instantinho. O próximo Papa é dele. É da mesma linha. Não se iluda, não. A igreja ela trabalha assim com política. Esse encontro deles lá, segunda e terça, os cardeais, é já para pensar no próximo. Vai ter eleição, vai ter a fumaça branca, mas antes já sabe quem vai ser. Provavelmente. Então a linha vai ser essa. Diga, Helder. Segundo a eu indago se vai na direção do pensamento do Papa Bento XVI, quando ele diz que a igreja vai voltar à igreja dos 12 apóstolos. E se a igreja, como o Papa Bento XVI prevê, né, das suas previsões, e que ela vai ser mais espiritual. E nesse caminho de buscar uma igreja mais espiritual, mais vendo as coisas do alto, as coisas de Deus, e não as coisas só da vontade humana, se esse sopro do Espírito Santo, como fala a Beata Helena Guerra, se ela vai oxigenar a nova igreja espiritual com base nas novas comunidades. As novas comunidades vão ter esse papel dentro da nova igreja. O maior teólogo vivo da igreja é Bento XVI. Ele é o teólogo. O Francisco não é teólogo, o Francisco é pastoral. O teólogo vivo hoje na igreja é Bento XVI. Ele, quando falou isso, foi na década de 60. Ele falou que a grande igreja católica vai desaparecer, está desaparecendo. Pode esquecer que ela vai mesmo. Que vão ficar pequenas comunidades fiéis. É isso mesmo, nós já estamos começando a viver esse processo. Essa grande igreja católica vai... Aí, a Alemanha sai, outra sai, vai se esfacelar. Acredito sim. É o retorno às catacumbas, né? Às perseguições, acredito. Serão pequenas comunidades fiéis. Ou comunidades, você está falando, ou paróquias fiéis. Mas serão pequenas comunidades fiéis. Creio completamente nisso. Outra pergunta que também está dando essa é com relação ao papel de Nossa Senhora na segunda vinda do Espírito. A gente sabe que na primeira vinda o grande papel da anunciação foi de João Batista. E na segunda vinda a gente está vendo pelas aparições de Nossa Senhora e as mensagens que ela tem dito pelo mundo, inclusive aqui próximo da gente, né, em Pernambuco, em Simples, onde ela coloca muito claro os erros que ela colocou lá, por exemplo, em Fátima aos pastorinhos, quando ela colocou a questão dos erros da Rússia que está se espalhando pelo mundo, né? Então, lá em Simples, em Pesqueira, em Pernambuco, duas camponesas, né, que, inclusive a irmã Adélia está sendo aí indicada para ser a primeira santa de Pernambuco. E Nossa Senhora Nossa Senhora da Casa colocou muito isso, que o Brasil vai entrar muito forte no comunismo, né? E assim como você colocou aí na Nicarágua, né, quer dizer, está batendo nas portas aqui do Brasil esse sopro que está vindo para o mundo todo. Como é que a igreja vai, digamos assim, direcionar esse posicionamento? Ela vai liberar os padres, liberar os bispos, deixar aí comando pela CNBB, enfim. Ou o padre não pode também se expressar, porque o padre Paulo Ricardo está acontecendo aí a censura, né? Apesar de a gente dizer que vive num país democrático, mas a gente está vendo que a censura está entrando muito forte, né? Sobre a questão do direito de pensamento, direito de opinião.
né? Quer dizer, os direitos constitucionais estão sendo relativizados, né? Certo, mas não existe igreja católica sem Maria. Não existe nada na igreja católica sem Maria, porque ela gerou Jesus Cristo. Então, poderia ter sido de uma maneira diferente. Então, não existe igreja católica sem Maria. Não vou entrar na questão das revelações pessoais, porque aqui eu não falo de revelação pessoal no livro. Dessa aí eu não vou entrar nessa questão. Revelação pessoal, toda revelação pessoal, você está falando no Brasil, tem várias hoje, né? Se ela não é contra a revelação, você pode acreditar. Se for contra a revelação, eu não acredito. Mas eu não vou entrar na revelação pessoal. A participação do padre na política, ele não pode expressar publicamente, tá? Isso está no direito canônico, não é CNBB não, é direito canônico. Ah, mas padre fulano tal faz, problema do padre. Estou falando do direito canônico. Então, eu não posso expressar publicamente, eu posso falar como eu falo. Acabei de falar da Nicarágua, o governo socialista. Quem quiser entender, que entenda. Das homilias também. Que o católico não pode votar em aborto, nem em partido que apoie o aborto. Não pode votar em partido que seja a favor da ideologia de gênero. É só você ver qual é o partido. Não posso citar candidato porque é contra o direito canônico. Tem padre, você citou um aí que cita, problema dele. Não é problema meu. A orientação da igreja é não citar candidato. Ficou claro? Então eu não vou citar candidato. Mas é só pensar, né? O que eu estou falando aí. Quem é a favor de aborto pode votar. Veja quem é. Veja quem é a favor de ideologia de gênero. Veja quem é. A gente ouve isso assim, saber a afirmação ou não, a alegação. Cristão, consciente, deliberadamente, que vota em candidatos que apoiam essas ideologias que são anticristãs, ele incide automaticamente ou não automaticamente ou não incide em excomunhão. Eu tenho escutado assim, Há muito tenho escutado muito isso, tá? Eu tenho que dar uma... Eu não queria chamar de excomunhão, mas se... A igreja fala o seguinte, caso do aborto, especificamente do aborto. Não sei se fala especificamente da ideologia de gênero, que é uma coisa que está surgindo aí, né? Apesar de ser completamente contra a doutrina católica, né? Deus cria homem e mulher, não tem outra coisa, não tem. Tá? Isso é claríssimo, né? Mas especificamente sobre o aborto. Qualquer um que favoreça o aborto está excomungado, não pode comungar não. Então, o médico, a mãe, o pai, o namorado, não sei, ou uma pessoa que vota, eu acredito, né? Eu estou refletindo nesse sentido. Pode comungar? Não, tem que confessar antes. Não poderia, refletindo na questão do aborto, não poderia comungar, não. Vai. Foi colocado bastante, né, essa questão do homem, né, poder, homem casado, né, poder ser também levado ao sacerdócio. E seria, no caso, a luz, né, a igreja, né, grande novidade, né? Não, novidade não, até o século XI tinha. Na história da igreja, até o século XI, muitos se casavam. Isso era o normal na igreja. O celibato, tem várias teorias sobre o início do celibato. O celibato sempre existiu, que está em Mateus 19. O nosso Senhor fala dos eunucos, aqueles que se fazem eunucos, aqueles que vão renunciar. Mas na igreja, até o século XI, décimo primeiro, se casavam. Aí vou dizer, por questão econômica. Para mim não era questão econômica, é questão mesmo de moral. Tinha padre com 2, 3, tinha papa com prostituta, então resolveram acabar com isso. Mas assim, depois que isso terminou e agora está... Estão querendo voltar. Isso, foi nesse sentido. Foi? A luz da contemporaneidade, né, está se colocando novamente. Sim. Existe, além dessa situação, uma outra que possa estar também sendo posta, assim, E outra? outra situação, além dessa Falam que é por causa da carência de vocações.
que eu já expliquei que lá na Grécia, por exemplo, eles se casam e tem carência de vocação. Então não vai resolver. Aqui no Brasil, quem defende isso, defende por carência de vocação. Ou então diz é porque tem vocação, mas quer se casar. Não sei se... Mas o maior motivo seria por carência de... Como tem poucos padres, então ordena os casados e os casados vão para... Vão batizar, vão evangelizar, vão confessar, vão celebrar a missa. Mas eu digo assim, ademais disso, existe mais alto assim de novidade? Eu não estou entendendo esse mais alto. Não, tem tudo isso que foi falado. Ordenação de mulher, diaconisa. Tudo isso que foi feito. Estão querendo ordenar as mulheres também. Não tem na Bíblia, não tem na tradição judaico-cristã. Como é que vai ordenar se não tem na tradição judaico-cristã? Não tem sacerdotisa, tem profetisa, mas tem sacerdotisa. É que eu falei, a mudança que tem um respaldo bíblico, senão não pode. A Dei Verbum, que é um documento da Igreja Católica, fala que o Papa, por exemplo, e o Magistério não pode definir nada que não esteja na Sagrada Escritura. O Papa não pode definir o que ele quer, não. Só pode definir o que está na Bíblia. Que faz parte da tradição da Igreja. Tem várias propostas nesse sentido. Querem acabar com a autoridade, querem sair da autoridade de Roma. Saia. Funda outra igreja. Melhor do que ficar. A questão do matrimônio vai ficar indissolúvel ou vai relativizar a dissolubilidade do matrimônio? Não vi nada nesse sentido, não. Estão querendo abençoar casais, que não são casais, pessoas do mesmo sexo. Na Alemanha estão querendo abençoar. É melhor sair, cara. Isso não tem respaldo nenhum. A gente não é contra a pessoa, é contra o pecado, né? O texto básico é aquele daquela adúltera lá que veio e Nosso Senhor no final disse: ninguém te condenou? Não, nem eu. Mas não peque mais. Então Nosso Senhor não disse: eu estou te perdoando, mas pode praticar adultério. Não. Eu não te condeno, mas não peques mais. Mesma coisa em relação a essas uniões, né? Você não acusa a pessoa, mas não peque. Tá claro o que eu disse ou não? Sim. Pode falar. Essa é a questão. Tem uma carta do Papa, que Amoris Laetitia, no capítulo 8, número 8, em que ele coloca, está escrito lá, que o bispo e o pároco devem discernir. Na época que ele escreveu essa encíclica, eu estava em Roma. E teve toda uma discussão nesse colégio, o Colégio de Padres Brasileiros, sobre exatamente esse número 8, esse discernimento do pároco. Ou seja, a pessoa que casou de novo, se pode comungar ou não. O Papa escreveu que o padre deve discernir, dar a comunhão ou não, o padre e o bispo. E teve esse encontro lá, tinham 6 cardeais brasileiros presentes. Eu acho que eu nasci com uma estrela, porque nesse dia fui eu que presidi a missa. E nesse dia o evangelho foi esse. Aí foi o evangelho quando Nosso Senhor diz que, Mateus 19, que Deus criou homem e mulher, e aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Eu fiz a homilia nesse dia. Na homilia não estava presente nenhum bispo, mas eu falei assim. Estava presente na reunião depois. Eu disse, terminei a homilia dizendo: nenhum papa, nenhum bispo, nenhum concílio ecumênico pode ir contra a Sagrada Escritura. Eu terminei a homilia assim. Aí teve um jantar, o reitor chegou para mim: não fale nada não. O presidente da CNBB vai estar aí. O do Rio, o de Minas, só autoridade. O de São Paulo, de Minas Gerais, fique quieto. Aí teve, tá certo. Aí teve o encontro, na sala enorme, os bispos lá falaram, tá tudo feliz, né, com essa encíclica aí. Todo mundo de vestido de padre. Aí eu botei a camisa do Fortaleza e fui.
Aí deixei todo mundo falar. No final eu disse, dá licença. O reitor então balançou a cabeça. Algumas autoridades da igreja estão dizendo que se pode dar comunhão para pessoas recasadas. Mas Nosso Senhor disse que não pode. E essas pessoas que dizem que pode é por uma questão pastoral de caridade. Mas Nosso Senhor não é a caridade? E ele disse que não pode? Eu queria que os senhores me respondessem. Silêncio total. Espera aí, vamos ver. Aí o que está lá hoje, que era o de Brasília, esqueci o nome dele, hoje é uma autoridade lá no Vaticano. Dos religiosos, né? Dos religiosos, o nome dele. O Avis, depois do silêncio, o Avis diz. Para quem é a pergunta? Não, qualquer um. Qualquer um. Silêncio total. Quer dizer, eu disse que não podia. Aí, como ninguém respondeu, muito bem, muito boa pergunta. Próxima. Aí, no dia seguinte, eu passei pelo presidente da CNBB. Aí, depois da reunião, os padres disseram, se tu queria ser bispo, esquece. Aí eu vim aqui para estudar, não foi para ser bispo, não. Né? Aí, no dia seguinte, eu passei pelo presidente da CNBB. Bom dia, eminência! Virou o rosto. Eu fui tomar o meu café do mesmo jeito, né? Eu não vou vender minha consciência. O que eu falei lá, eu falo aqui. Não pode, não. Estou na paróquia Santa Teresinha, eu não dou a comunhão. Eu conheço paróquias que não, mas eu não dou. Mas eu não dou por causa do Evangelho. Sim, o Evangelho fala que não pode. A não ser no caso de nulidade. A não ser o quê? Nulidade. Sim, se houver um processo de nulidade, não houve casamento. Não houve casamento, exatamente. Então, Porque eu passei. Aí sim. E se a pessoa está junta, mas não convive como marido e mulher, pode comungar sim. É recomendado comungar noutra paróquia, para não causar escândalo naquela que as pessoas lhe conhecem. Mas tem casais que chegam a certa idade que não tem mais a relação sexual. E são juntos. Pode comungar sim. Confessa antes. O problema é não viver como marido e mulher. Então foi o que eu falei do início. A igreja não pode mudar nada contra a Sagrada Escritura. Pronto. Acabou. Nenhuma autoridade pode mudar nada. Eu vou ficar com a Sagrada Escritura. Eu. E a gente faz até a gente, né, Padre? Oi? A gente, sabe, faz até você falar, orienta, não pode. Mas tem igreja, tem paróquia que dá. Xeline. As pessoas que recebem a comunhão pela autoridade do padre, né? E aceita dar a comunhão para as pessoas que têm uma comunhão. O que acontece com essas pessoas que muitas vezes não sabem por falta de conhecimento? Eu acho que muita gente pega sem saber que está pegando. Aí assim, o que acontece com essas pessoas que estão seguindo a orientação do padre? O primeiro responsável é o padre, né? E também tem um documento, né? O padre vai dizer, não, estou seguindo o documento. Irmã, aí deixa para Nosso Senhor decidir o que vai acontecer, né? Eu não quero decidir o que vai acontecer, não. Não pode comungar, pronto. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu acredito nos anjos, santo anjo do Senhor. Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja vossa.